Eu sou Fausto Moraes e começamos agora mais um Yajus Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. No episódio de hoje, nós teremos a presença do professor Hugo de Brito Machado II. O professor, ele é livre docente em Direito Tributário pela USP, professor da UFC e da Unicristos, ele é advogado e vem pesquisando nas áreas da democracia e finanças públicas e também na inteligência artificial, algo que faz muito especial a sua participação assim conosco. Professor Hugo, eu vou tomar a liberdade de lhe chamar de Hugo. Seja muito bem-vindo no nosso podcast. E, professor, qual que é quando que a inteligência artificial acabou despertando o seu interesse nessa relação com o direito e com o direito tributário? Olá, Fausto, muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui no podcast. Queria cumprimentar você, agradecer o convite gentil que você me fez, cumprimentar todos os ouvintes, todas as ouvintes e dizer que é uma imensa alegria para mim estar aqui para tratar desses assuntos. E aí, especificamente quanto à sua pergunta, quando foi que a inteligência artificial começou a despertar o meu interesse? Para falar a verdade, Fausto, a inteligência artificial desperta o meu interesse, ou despertou o meu interesse, antes do direito. Então não houve um ponto em que eu já, bacharel em direito, pesquisador do direito, passei a me interessar pela IA em um momento posterior. Na verdade, eu tinha interesse por ciência da computação e por inteligência artificial antes de fazer direito. Eu tive um irmão, ele faleceu quando eu ainda era jovem, mais jovem, mas esse meu irmão, ele gostava muito de computador e ele tinha, nos anos 80, eu era criança, ele tinha um TK-90X. Era um computador feito no Brasil pela Microdigital. Ele tinha um processador que era um Z80. Era um processador de 8 bits. Tinha 48 KB de memória. A gente fala esses números hoje, parece brincadeira. Mas era uma super máquina nos anos 80. Ligava na televisão, tinha imagem colorido, que era uma grande novidade na época, e ele já vinha com uma linguagem de programação incorporada que era o BASIC, que era uma linguagem mais fácil, uma linguagem bem acessível para mim na época, né, que eu era criança e gostava bastante de programar. Esse meu irmão me ensinou a programar. E o meu sonho era construir um robô inteligente, e isso embalado pela ficção, né, pelos filmes que passavam na época. Na época nós vivíamos aquela era em que a IA era mesmo só coisa de cinema. E aí o meu sonho era construir um computador inteligente, fazer um chatbot que conseguisse conversar e tal. Depois eu deixei a informática só como hobby e passei a fazer direito. E o que me encantou no direito, quando eu comecei a estudar nos primeiros semestres teoria do direito, foi verificar o quanto era parecido a estrutura lógica das normas jurídicas com a estrutura de certos comandos na linguagem de programação. Se acontecer isso, deve ser aquilo outro, ou então deve acontecer aquilo. O if, then, else eram exatamente funções ou comandos da linguagem Basic que eu programava quando eu era criança. Então eu Interessante, passei a ver no interessante, Hugo, nesse aspecto, essa relação da como que uma programação simbólica, o if then else, ele se aproxima parcialmente com, digamos assim, a forma do conhecimento, a ontologia normativa, a ontologia jurídica, né? Exatamente, foi isso que me encantou quando eu comecei o curso de direito. E aí eu embarquei no estudo do direito e me encantou sobretudo essa lógica, me encantou sobretudo essa ontologia, o estudo do direito enquanto ordenamento, a estrutura do ordenamento, o escalonamento, a relação entre as normas, a fenomenologia da incidência, tudo isso me encantou bastante por causa dessa semelhança. Aí muito depois, quando a IA saiu do papel, ou talvez ela já tenha saído antes, mas quando se começou a usar a inferência indutiva, o uso de Big Data, quando a internet permitiu que a IA desse o salto que ela passou a dar nos anos 2010 e começo dos 2020, que ela passou a entrar nos círculos de conversa de não especialistas, aí o tema voltou para o meu interesse porque aquilo que antes era só ficção passou a ser realidade. Aí nesse momento o tema passou a me interessar novamente como pesquisador do direito, embora
como curioso, ele me interessasse desde criança. Uhum. Eu fico me perguntando, Hugo, é uma das dificuldades que eu tenho na compreensão, no estudo e na pesquisa dessa área, é entender quais são as ferramentas de IA que a administração pública vem utilizando e que a gente conhece. Então, geralmente, com as pessoas que eu converso, eu pergunto: qual que é a ferramenta que você está estudando? Qual a ferramenta que você encontrou? Porque é muito difícil a gente ter uma informação geral sobre essas ferramentas e como elas são utilizadas. Você teve aí contato com algum tipo de ferramenta específica? Usada pela administração E pública? isso é utilizada pela administração pública. Veja só, Fausto, você tocou num tema altamente sensível. O meu pai, falecido em 2023, era um grande estudioso do direito tributário e do direito público em geral, mas ele tinha uma preocupação com os princípios da administração pública, os princípios republicanos. E um dia ele escreveu um artigo que o título do artigo era O Segredo da Coisa Pública. E o artigo inteiro explorava esse oxímoro, ou essa contradição de termos, porque se é público, não pode ser secreto. Secreto é o oposto do público. Ou eu torno sigiloso ou eu publicizo. Se é público, não pode ser secreto. Mas no uso da IA pelo poder público, nós ainda temos digamos, obstáculo a ser ultrapassado. E você tocou num ponto muito sensível, porque o fato de nós não conhecermos essas ferramentas, nós não sabemos quais são as ferramentas, em que situações elas são usadas, qual arquitetura elas adotam. Eu nem falo de conhecer o algoritmo em si, de Uhum. abrir o código, de saber quais são os critérios e parâmetros, ou se é de machine learning, se é possível até saber quais são os parâmetros. Eu nem falo disso, eu falo até de saber se se usa. Eu lembro que a primeira vez que eu fui surpreendido com isso foi numa viagem internacional que eu fiz, uma viagem bem rápida. Eu fui participar de um congresso em Bolonha, em 2016. E eu passei pouco tempo lá em Bolonha, foram só 3 ou 4 dias que eu passei, eu levei só uma mala de mão. E quando eu voltei, eu não resisti e comprei alguns vinhos. Eu estava lá na Itália, estava perto da Toscana e resolvi comprar alguns vinhos. E trouxe 2 ou 3 vinhos e eles não podiam ser despachados na mala de mão, porque viagem internacional tem aquela restrição dos líquidos e tal. E eu despachei é, no check-in a mala. E quando eu cheguei em Fortaleza, que eu fui passando pelo terminal de desembarque, pelo portão de desembarque, o auditor me chamou pelo nome. O senhor é Hugo de Brito Machado II? Eu, às vezes, tinha um auditor da Receita Federal que tinha sido meu aluno. E ele, às vezes, ficava no aeroporto. Ele me encontrava, professor, como vai o senhor e tal. Esse não. Eu já soube lá o que não era meu aluno pela forma séria e por ter falado o nome todo. Eu já achei que era alguma ordem de prisão ali, para acabei de chegar no país, vou ser preso, o que foi que aconteceu? Aí eu, sim, sou eu. Aí depois passa por aqui. Aí me levou para um outro setor e passou as minhas malas no raio-x, viu os vinhos, perguntou lá pelo valor dos vinhos e tudo. Eu disse, olha, eu não tenho as notas fiscais dos vinhos, mas pode pesquisar aí na internet. Esses vinhos são vinhos que devem ter custado aí uns 20 euros, 30 euros. Não são vinhos caros, eles estão dentro da cota. Uhum. Não, mas pode ficar à vontade, pode abrir aí à Uhum. vontade. Então, dentro da cota. Ele mexeu ali na minha mala e me liberou. E eu fiquei encucado com aquilo. Depois foi que eu fui descobrir que já era, olha só, o uso da IA pela Receita Federal, que fazia reconhecimento facial no aeroporto. Há câmeras no terminal de desembarque, no corredor, quando a pessoa passa pelo nada a declarar. Há câmeras que filmam os passageiros que estão saindo por ali, fazem o reconhecimento facial deles, com apoio nas fotos que a Polícia Federal compartilha com a Receita, as fotos dos passaportes. Então faz o reconhecimento facial dos passageiros. A companhia aérea forneceu previamente a lista das pessoas que desembarcaram em cada voo, quantas malas elas trouxeram e o peso das malas. E o que mais que a Receita Federal cruza para saber quem ela vai parar e quem ela não vai? Ela não diz. Eu não sabia nem que tinha o sistema, quanto mais quais eram os critérios que o sistema adotava. Então isso é secreto. Eu orientei uma vez uma procuradora da Fazenda Nacional. Alguém pode dizer assim, Fausto. Ah, mas no caso da alfândega, o inspetor da alfândega, ele para quem ele quiser. É totalmente discricionário.
Ele pode parar o sujeito porque ele vem com a camisa do Flamengo. Ele pode parar o sujeito porque vem com a camisa do Botafogo. Ele pode parar o sujeito porque o sujeito é gordo, porque o sujeito é magro, porque é alto, porque é baixo, porque não foi com a cara, por qualquer motivo. Ele não tem que justificar. Então, nesse caso, ainda se admite que haja uma certa opacidade no algoritmo também, embora essa opacidade possa ocultar alguns problemas que ficam difíceis de serem resolvidos porque há a opacidade. Mas o problema é que os algoritmos são usados também em outras situações que interferem na vida de terceiros e que exigiriam mais fundamentação, como, por exemplo, você vai ter direito ou não vai ter direito a fazer uma transação tributária? A Receita Federal vai fazer um acordo com você ou não? A Uhum. sua dívida foi considerada como sendo de classe C, D, B, dependendo do ranking da dívida que você foi enquadrado, a Receita Federal pode lhe fazer um acordo dispensando multa e juros, lhe dando mais prazo para pagar o seu tributo ou não. Quem é que diz isso? É um algoritmo. Com base em quais critérios? Isso é altamente opaco. Eu comecei a orientar uma PFN no doutorado da Federal do Ceará sobre isso. E ela estava toda empolgada, porque ia fazer a pesquisa, etc. Até que ela foi destacada na repartição em que ela trabalha, na PFN, para trabalhar nesse núcleo. Na verdade, não era no das transações, mas era no das execuções fiscais, porque as dívidas que são consideradas boas são executadas. As que são consideradas podres, a Receita Federal faz, a PFN faz acordo. Isso, e E só ela para foi entender destacada. aqui, Hugo, essa própria a filtragem, isso aí é feito por inteligência artificial Isso, para definir as dívidas que vão ser cobradas e as que vão ser colocadas de lado. transacionadas. Uhum. Isso, exatamente, Fausto. E aí, essa minha aluna. Foi destacada na PFN para trabalhar no setor que decide quem vai ser executado e quem não vai, usando esse programa que chama-se PGFN Analytics. Uhum. Ela coloca lá o CPF ou CNPJ do sujeito e o sistema diz se é para executar ou não. Executa ou tenta fazer um acordo? E ela teve que assinar um termo de confidencialidade. E ela disse: professor, não posso mais fazer a pesquisa. Aí, mas como assim? Você é servidora pública. O sistema é público para cobrar uma dívida pública. E a gente não pode saber, não é público o critério. Não, eu não posso, eu não quero criar problema lá, etc e tal. Aí ela fez uma pesquisa mais genérica, falando de princípios assim mais abstratos e tal, para não se comprometer. Então, esse é um ponto sensível que nós temos hoje no direito brasileiro e talvez no mundo. Mas no Brasil esse é um problema muito sensível porque a nossa administração usa com muita intensidade e com muita competência. O Estado brasileiro é muito informatizado, muito mais do que outros lugares do mundo, até mais desenvolvidos economicamente do que o Brasil. Mas nós não temos essa transparência. Eu fiz essa pergunta porque também acaba sendo uma curiosidade minha pessoal. Algumas vezes eu tento fazer umas palestras, umas falas sobre administração tributária e o uso da inteligência artificial. E para organizar essas falas, eu procuro uma série de ferramentas na internet para saber quais as ferramentas utilizadas, quais as ferramentas disponíveis, quais os tipos de funcionalidades. E é muito difícil a gente encontrar essas informações na internet. Aí fica a minha curiosidade dos colegas para saber sobre isso. E uma outra questão que é interessante, Hugo, é a gente fala há anos e o contribuinte há anos se preocupa com a tal da malha fina. Me parece que a própria estrutura da malha fina depende necessariamente dos dados e o uso da inteligência artificial, tu não acha? Isso, exatamente. E também nesse terreno, no terreno da fiscalização, a inteligência artificial tem sido muito usada, cada vez mais usada pela Receita Federal e pelas estaduais e municipais também, mas a federal está na vanguarda em relação a isso, ela usa a inteligência artificial há muito tempo, sobretudo no cruzamento de dados. Não só, eu até diria, Fausto, não só no cruzamento, mas até na própria feitura dos lançamentos. Muitos lançamentos já são feitos por IA e o contribuinte é notificado já para fazer a retificação previamente ao lançamento, né? Ele tem uma chance de fazer uma retificação, pagar o tributo e pagar só com a multa de mora, ou, se for o caso, eventualmente prestar algum esclarecimento, tentar um contato com algum humano para tentar mostrar que não é o caso de fazer aquele lançamento. Mas se não, o lançamento é feito já por um sistema de IA. Claro que a as máquinas não têm, pelo menos ainda, personalidade jurídica. Então a máquina não tem um CPF, um número de matrícula, não fez concurso, não tem direitos e deveres e por isso ela não assina.
quem assina é um auditor. Mas a gente sabe que o auditor está só formalmente validando um documento que foi feito de fato por uma máquina. Aí a gente está falando de decisões automatizadas. O mundo inteiro acaba discutindo os efeitos dessas decisões e uma série, eu vou chamar assim, de protocolos que devem ser observados, sejam eles protocolos normativos, protocolos procedimentais e até protocolos, digamos assim, de acompanhamento do funcionamento dessas decisões automatizadas. Só para a gente pensar, será que nós não teríamos que ter uma regulamentação específica para o uso dessas ferramentas de inteligência artificial? Sobre dois aspectos. Um, a gente precisa de uma lei, estrito senso, aprovada pelo parlamento, que indique e autorize o uso dessas ferramentas de inteligência artificial pela administração pública? Ou você acha que a própria administração pública pode apresentar um normativo, um regulamento indicando essas ferramentas? Pois é, é, é um problema delicado porque muito se fala em regulamentar a IA. Vamos regulamentar a inteligência artificial. Mas inteligência artificial é um rótulo extremamente amplo que designa todo e qualquer tipo de artefato que de algum modo ecoa, de algum modo replica alguma funcionalidade da inteligência humana. Então, quando a gente tem uma máquina que reconhece fotos ou reconhece faces, a gente fala que tem inteligência artificial. Quando tem uma máquina que reconhece a caligrafia, a gente fala que tem uma inteligência artificial. Tem uma máquina que traduz um texto, que produz um texto, a gente fala que tem uma inteligência artificial. Então, são a dificuldade, inclusive, Fausto, de definir, os autores todos têm dificuldade de definir o que é a inteligência artificial. E a dificuldade não está no adjetivo artificial. Isso daí é muito fácil de entender. A dificuldade está no substantivo, inteligência. O que é a inteligência de cuja artificialidade nós estamos cogitando? Porque ela tem inúmeros desdobramentos. Até quando a gente fala de uma pessoa. Quando a gente fala que uma pessoa é inteligente, a gente pode estar falando de N qualidades diferentes. Inclusive, quando falam assim, ah, fulano de tal é um gênio com a bola, falando de um jogador de futebol, ah, porque o Maradona era um gênio, porque o Messi é um gênio, ou o Pelé era um gênio. Talvez falando depois do jogo, eles mal conseguissem pronunciar algumas palavras. Não fossem tão gênios assim. Mas com o uso dos pés e jogando nas regras do jogo, eles eram. Outras pessoas no colégio poderiam ser muito inteligentes nas aulas de história, mas na hora do recreio, na hora de uma brincadeira com os amigos, ele era bobo, era enganado pelos amigos. Então, a inteligência se manifesta em múltiplos Uhum. aspectos. Então, por isso é muito complicado falar que vai regular a IA, porque, como você disse, tem que ser uma regulação específica. A IA usada para fiscalização. A IA usada para assessorar decisões judiciais. A IA usada para automatizar o andamento de processos. Uma coisa é um juiz, por exemplo, usar a IA para proferir atos de mero expediente. Outra coisa é um juiz usar a IA para redigir a sentença. São coisas completamente diferentes, embora a gente esteja falando nos dois casos de IA, e a regulação seria muito diferente também. Mas o grande problema, Fausto, é que as nossas instituições jurídicas, a nossa tecnologia jurídica, ela foi construída por tentativa e erro, um lento processo de evolução por tentativa e erro, igual o processo que a natureza aplica aos seres vivos, nós vamos aplicando às nossas instituições. Assim funciona, assim não funciona, vamos melhorar assim, aos poucos, por um método aí falibilista, né, popperiano, a humanidade vai aprimorando os seus institutos. E o devido processo legal e todos os institutos que decorrem ou que derivam dele, vêm evoluindo há séculos para controlar o poder de elaborar normas que afetam nossa vida, nossa liberdade, nosso patrimônio, ou de aplicar essas normas que afetam nossa vida, nossa liberdade, nosso patrimônio, quando isso é feito por humanos. Então a gente regula como nós escolhemos os legisladores, como os legisladores vão trabalhar dentro do parlamento, quais casas e quantas vezes vão votar e as minorias e que direito é que tem para regular o devido processo legal legislativo. Depois feitas as normas, a gente vai se preocupar de regular como é que o juiz ou a autoridade administrativa, o delegado, o policial, vão aplicar essas normas. Aí a gente cria figuras como o dever de fundamentação, ampla defesa, contraditório, duplo grau, etc, etc. Tudo isso
precisa passar por uma adaptação quando nós começamos a ter máquinas fazendo esse papel, seja de elaborar a regra, Uhum. seja de aplicar. E quando a gente tem um sistema que diz que você está devendo tributo, ele ao mesmo tempo está fazendo as duas coisas. Porque você não sabe se ele está partindo da regra que foi aprovada pelo parlamento. A lei do imposto de renda foi feita pelos nossos representantes. Mas será que é ela que pauta o algoritmo que diz que eu estou devendo imposto de renda? Ou será que ele parte de outros critérios que o programador colocou ali dentro e que não são necessariamente os do legislador? Esse é o primeiro problema. E depois o problema do controle. Mesmo que o critério seja certo, será que aconteceu mesmo o fato que justifica a aplicação da norma? Será que ele não está cobrando mais do que o que era devido? Como eu vou me defender disso? Essa regulação é que a gente ainda precisa encontrar um caminho que passa por vários pontos, né? A necessidade de transparência, primeiro no uso da IA, que a gente nem tem isso ainda totalmente. Saber que o sistema está sendo utilizado, saber que tipo de sistema está sendo utilizado, para quê, partindo de quais critérios, e ter sempre a possibilidade de revisão humana. Essa possibilidade de revisão humana que é mais problemática, porque muitas vezes se usa a IA para fazer em minutos o que um ser humano levaria meses. E aí, se você exige que tenha revisão humana, a revisão humana vai fazer com que isso caia tudo por água abaixo. Então, aparece um desembargador na televisão dizendo que com um clique ele vai julgar 5.000 processos. Aí você diz, ah, tem que ter revisão humana. Aí ele não vai mais julgar os 5.000 processos com um clique. Então, nós temos aí um problema de que a responsabilidade do humano que revisaria, ela é só um aspecto formal, né? É só retórica, porque de fato, o humano não tem como se responsabilizar por aquelas milhares de decisões ou de atos administrativos que foram praticados com o uso de tecnologia. Eu fico preocupado, Hugo, porque todo o desenvolvimento da inteligência artificial ela tem um valor próprio. Tem aquilo que nós chamamos da ética da inteligência artificial. E me parece que um dos valores centrais é colocar o ser humano no ciclo de desenvolvimento da inteligência artificial. Trazendo isso para o âmbito tributário, a gente teria que ter uma preocupação especial sobre os direitos fundamentais dos contribuintes no desenvolvimento dessas diferentes ferramentas? Exatamente, Fausto. Você tocou num ponto da maior relevância. Para que a gente vai usar o algoritmo? Ou em outras palavras, os sistemas, eles são excelentes instrumentos para que se realizem certas finalidades. Mas por enquanto, eles ainda não conseguem, e até melhor que por enquanto não façam isso mesmo, escolher quais finalidades eles vão atender. Então, o meu computador é um instrumento excelente para eu fazer o que eu quero e não ele fazer o que ele quer. Então, nós vamos programar os sistemas que a administração pública vai usar para ela fazer o quê? Quais são os interesses que vão ser atendidos? Vai ser o interesse da administração? Vai ser o interesse arrecadatório? Então, a Receita Federal vai usar um sistema para quê? Para arrecadar mais? Para o fiscal ter menos trabalho? Se a gente acha que a função de um fiscal da Receita Federal é arrecadar o máximo com o mínimo de trabalho, fazendo pouco ou quase nada, descansando, tendo mais férias, mais tempo com a família, e ele aperta um botão e o computador cobra tudo para ele, ótimo. Só que a função dele não é essa, a função dele é aplicar a lei. Inclusive, quando a aplicação da lei enseja não cobrar o tributo, cobrar menos ou devolver. Então, se não existe participação na feitura do sistema, o sistema não vai refletir o interesse de quem não participou na feitura dele. Por isso que eu falei do devido processo legal. Uhum. Não é nenhuma questão de ser mal ou bom, é porque a pessoa não lembra. Por que que se fala tanto que tem que haver a participação da mulher na política? Por que que se fala tanto que tem que haver participação das minorias na política? Então, todos os grupos têm que ser representados no parlamento. Por quê? Porque se só tivermos homens brancos, heterossexuais, de certa região do país, no parlamento, eles só vão atender os interesses deles e vão massacrar o resto da população porque eles são malvados? Não, é porque eles não vão nem lembrar. Pode ter um problema que uma mulher sofre e que o homem nem sabe que o problema existe. Pode ter um problema que o indígena sofre, que o negro sofre e que o branco não sabe nem que aquele problema existe. Eu lembro que há um tempo atrás eu passei a ter, felizmente de maneira temporária, um cadeirante na família. Um parente meu, uma parente, ela se acidentou e passou alguns meses usando cadeira de rodas.
Depois ela se recuperou e voltou a caminhar com as próprias pernas, mas ela passou um tempo cadeirante. E aí, naquele tempo cadeirante, foi que eu percebi que a minha casa não era adaptada, era zero acessível, que o meu bairro era zero acessível, que o local onde ela ia fazer os exames para saber se estava se recuperando era zero acessível, eu não tinha onde a ambulância encostar na clínica onde ela ia fazer a ultrassonografia. E aí foi que eu vi, puxa, mas que absurdo! Não é porque antes eu achava que os cadeirantes tivessem que ser prejudicados. Não, nem eu não via a inacessibilidade da cidade. Quando eu passei a ter um cadeirante na família, aí eu passei a ver e me incomodar com aquilo. Então é por isso que os cadeirantes, que todos os grupos de todos os interesses, eles têm que estar representados no parlamento. Quando a gente vai passar a ter um sistema que vai fazer isso, eles têm que estar representados de algum modo por quem fez o sistema, por quem programa o sistema. Então, se o contribuinte participa da elaboração do software que vai é, realizar o cálculo dos tributos, ele vai lembrar de perguntar assim: ei, e se eu pagar a mais? Quando eu pago a menos, ele acende uma luzinha vermelha e me multa. Mas e se eu pagar a mais, o que que ele vai fazer? Hoje ele não faz nada. Hoje, se o contribuinte paga mais, o sistema fica bem caladinho. Se ele pagar menos, o sistema multa, mas se ele paga mais, o sistema fica calado. Se o contribuinte participasse da elaboração do sistema, talvez fosse mais equilibrado o comportamento dele. Muito legal, legal trazer essa preocupação ética da inteligência artificial, que é a participação dos afetados. Todos aqueles grupos que podem ser potencialmente afetados pelo uso da inteligência artificial devem participar desse ciclo lá da projeção, do desenvolvimento e do acompanhamento. Muito legal trazer isso para a área tributária. Sabe que o nosso episódio do podcast ele tem um formato todo especial, ele tem um tempo também de duração, e aí a gente já vai encaminhar para a finalização. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do seu livro sobre direito e inteligência artificial. O que a gente acha no livro? Sim, Fausto, muito bem. O meu livro, inclusive, eu procurei aqui, eu estou fazendo essa gravação do podcast da minha casa, do escritório da minha casa, e eu procurei um exemplar do livro e eu aqui só encontrei da primeira edição, que é esse exemplar aqui, que ele é azulzinho. Mas o livro esgotou muito rápido e a segunda edição já saiu e a capa é vermelha. Mas basicamente o que mudou da primeira para a segunda edição foi que na segunda edição eu já fiz algumas referências ao ChatGPT e aos LLMs, né, os Uhum. modelos de linguagem, grandes modelos de linguagem que, que surgiram, ou pelo menos que se popularizaram depois da primeira edição. E faço alguma remissão a eles. Mas o livro, ele não é um livro que ensine na prática como usar o ChatGPT, ou como usar o sistema A ou B, ou o cloud, ou... Enfim, não é sobre isso. O livro é sobre questões filosóficas, tanto que o subtítulo é O que os algoritmos têm a ensinar sobre interpretação, valores e justiça. Basicamente, a ideia, Fausto, é de que quando a gente tenta replicar numa máquina o que nós humanos fazemos, a gente começa a entender melhor o que nós humanos fazemos. Tem muitas coisas que nós fazemos intuitivamente, e porque nós fazemos intuitivamente, nós nem percebemos que elas são importantes e são feitas. E quando a gente começa a tentar replicar isso numa máquina que não tem essa intuição, a gente começa a ver a falta que faz a intuição e o papel que ela desempenha. Então, o livro trata disso. Ele é dividido em três partes: curto prazo, médio prazo e longo prazo, em que ele estabelece algumas implicações éticas, filosóficas e jurídicas do uso da IA no curto prazo, coisas que já existem, como eu citei o exemplo da bagagem que é apreendida no aeroporto, que é fiscalizada no aeroporto. No médio prazo, que são coisas que estão começando a surgir, mas ainda não são populares, não existem ainda em todo lugar. E no longo prazo, aspectos que talvez no futuro nós tenhamos, mas que nós ainda não temos, como é o caso de responsabilizar as máquinas, como é o caso de atribuir personalidade a elas, como é o caso de saber como será a gestão da própria democracia, caso haja um, um reconhecimento de um papel mais ativo para os algoritmos, para os sistemas de inteligência artificial. Então, é até interessante porque alguns temas que eram vistos em 2023, quando saiu a primeira edição, como de longo prazo, já estão começando a surgir, alguns de médio prazo já estão começando a Hum. surgir. Então, o livro trata desses aspectos. Muito legal. Então, Hugo, eu agradeço a sua participação e também esse pessoal que nos acompanhou até agora. Eu convido para seguir o professor Hugo nas redes sociais, seguir o Iajus Talk também nas redes sociais. Você pode encontrar mais episódios do Iajus Talk tanto no YouTube
quanto no Spotify. E fica o convite para entrar em contato, discutir e entender o direito à inteligência artificial. Vou encerrando esse episódio, vamos nos despedindo e espero encontrar todos logo logo. Até mais! Até mais!